O vídeo de hoje eu vou começar lendo o pronunciamento da Ana Hickman, o último pronunciamento, e fazendo algumas considerações, ok? Então veja bem, não tá tudo bem, tá longe de tá tudo bem. Não tô pronta para falar sobre determinadas coisas, porque aqui tá muito machucado. Algumas coisas aconteceram muito sérias e precisam ser faladas sim, no momento e da forma certa. Gente, só por aqui o que a gente percebe? A gente percebe uma pessoa com muita dor, uma mulher com muita dor. E que a coisa foi muito mais séria do que a gente vinha imaginando. Esse assunto está bombando nas redes sociais, só se fala disso em relação à violência doméstica, relações abusivas, tóxicas, narcisismo, traços, atitudes narcisistas. E a gente vai estar aqui hoje falando com você, além desse último pronunciamento, também a gente vai analisar a entrevista do Alexandre Corrêa. E além desse pronunciamento, a gente também vai analisar, vai discorrer, vai fazer considerações a respeito da entrevista do Alexandre Corrêa, marido da Ana Hickman. E a gente vai visualizar ali a postura dele, o que ele está falando, o que seria verdade, o que não seria. Por que ele está se comportando assim? Vai fazer um link sim com atitudes de pessoas que têm características narcisistas, ou traços narcisistas. A gente também vai falar aqui sobre violência doméstica e como a mulher pode se proteger. Enfim, de tudo isso que aconteceu, a gente vai poder falar, trazendo uma mensagem para você de como lidar com a relação abusiva e do que fazer para dar um verdadeiro basta nisso tudo. Como fez a Ana Hickman, pelo menos até agora, tudo é muito novo, as coisas estão acontecendo. Mas enfim, cansada do que aconteceu, dá um basta, abrir a história para outras pessoas, na verdade para o Brasil inteiro. Então o que você pode aprender disso? Fica comigo até o final e você com certeza vai ver que esse vídeo agrega valor e vai te dar inúmeras informações importantíssimas sobre relacionamento abusivo, tóxico e como você pode se fortalecer para de fato não mais se submeter a isso. Vamos ao vídeo? E Ana Hickman continua: eu não sou apenas mulher, eu sou mãe. E essa mãe aqui vai defender de todas as formas o seu pequeno. O meu filho é a coisa mais importante da vida para mim. Gente, quem assistiu o meu último vídeo, o anterior a este, que eu falo também do caso Ana Hickman, vê claramente que eu disse que um dos motivos que levou a Ana Hickman a abrir essa história para o Brasil inteiro, é exatamente o filho. Então o filho presenciou a briga, o filho ficou com medo, saiu correndo, antes pediu para parar a briga, não foi parado. Então um dos motivos foi esse: isto está afetando a cabeça do meu filho, está afetando a vida do meu filho, o emocional, a saúde mental do meu filho. Vamos continuar, depois eu vou falar também mais sobre isso, vou aprofundar de como as crianças também são violentadas ao presenciar a violência doméstica, ok? Então vamos continuar com o pronunciamento dela. Falarei muito em breve, agradeço o apoio de todos. O que aconteceu comigo, infelizmente, acontece com muitas mulheres e eu espero que juntas a gente consiga mudar toda essa história. Você percebe aqui mais uma vez que ela de fato se posiciona como ter sofrido uma agressão, uma violência doméstica, que não foi nada de bobagem, foi algo sério. Então ela repete aqui, que promete, que contará tudo em breve, que vai abrir o coração com seus seguidores, como ela sempre fez, sempre foi muito verdadeira, transparente, Ana Hickman, a gente sabe que ela tem um programa onde ela fala para mulheres, para donas de casa, Então ela aí é um ícone, uma mulher linda, maravilhosa, bem-sucedida, famosa. Ela é considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil e do mundo, Desfilou aí nas passarelas, fez uma carreira brilhante e hoje tem esse programa, também tem o seu canal no YouTube, onde ela fala para mulheres.
Então, olha só, uma mulher que fala para mulheres poderia se calar? E você pode perguntar, mas a Adriana, ela se calou durante 25 anos, é verdade. A gente também vai falar sobre isso. Por que ela se calou durante 25 anos? Veja, aí ela diz, né? Não teve conteúdo no meu canal porque não tinha motivo para colocar nada de bom. Porque eu não venho sendo feliz nesses últimos dias. Mas semana que vem eu estarei de volta. Então você vê aí um movimento, né? Não tô bem, tô triste, não tenho nada feliz para contar. Os últimos acontecimentos foram graves. Eu tô vivendo um momento muito difícil, palavras dela. Mas na próxima semana estou de volta. Quer dizer, ainda assim ela quer fazer um movimento de que ela vai conseguir superar isso e seguir a vida. Tem mais. Não vou parar de viver. Não vou parar de ser feliz, nem de lutar e nem de cuidar do meu filho. E ninguém vai me parar. Perceba aí que ela fica mandando recados também, né? Mandando aí mensagens. Ninguém vai me parar. Quem? Quem não vai parar, né? Obviamente está implícito que ela está falando do do marido, né? Não tem ex-marido ainda, apesar de estar se falando em separação, não tem ex-marido ainda, né? Pelo menos até agora. E no final ela pede que os fãs e seguidores continuem juntinhos com ela e se despede com beijos. Ó, fica juntinho comigo. Olha o quanto ela está precisando de apoio. Olha o quanto ela está vulnerável. Olha o quanto ela está se sentindo fragilizada. Olha o quanto ela quer as pessoas que a amam, que a admiram, junto com ela. Então esse é o desabafo, é o pronunciamento de uma mulher extremamente vulnerável por tudo que aconteceu, porém querendo mostrar ser forte. Adriana, mas por que ela demorou tanto tempo para falar? Gente, são muitas questões. Imagina, essa mulher tem um programa para mulheres. Essa mulher é uma mulher famosa, essa mulher é uma mulher admirável, essa mulher ela tem canal no YouTube, ela se expôs com o marido diversas vezes, né? Os seguidores, inclusive, resgataram vídeos onde ele é grosseiro com ela, né? Onde ele diz coisas absurdas, onde quando ela mostra o cabelo pintado, ele invalida isso, acha feio, faz uma cara de que não gostou mesmo, de que tá péssimo, né? Um marido que ela faz uma reforma no jardim e ele diz que não concorda com aquilo, que queria que fosse uma pequena mudança e não tão grande daquele jeito, mas ele já vem, né, falando de uma forma ríspida, grosseira, enfim. E ao mesmo tempo nós temos a fala dele, do Alexandre Correia, dizendo que está arrependido, dizendo que está sofrendo muito, que está muito exposto, que a vida acabou, e tudo isso a gente vai falar aqui. Por que ele fala isso? Né? O que a gente tem na literatura, e que vocês sempre escutam aqui no meu canal, é que homens, né, ou mulheres, né, gente, homens ou mulheres, porque veja, uma coisa que eu quero deixar bem clara, existem homens e existem mulheres abusivos, tá certo? Neste canal você já viu vários vídeos onde eu falo, pessoas narcisistas podem ser homens ou mulheres. E outra coisa, gente, aqui eu não estou falando que ele seja narcisista, eu estou falando que ele teve atitudes narcisistas, tem traços, porque a gente não pode dar diagnóstico, né? A gente já sabe disso. E para quem está chegando agora de paraquedas e não está entendendo o caso, vou fazer um resumo. No dia 11 de novembro, um pequeno resumo, 11 de novembro, o último final de semana, a Ana Hickman foi até uma delegacia de polícia em Itu e fez um boletim de ocorrência sobre violência doméstica e lesão corporal. E ela relata que foi agredida na presença do filho, que o Alexandre Correia, seu marido, a empurrou contra a parede após presenciar uma conversa entre ela e o filho, que ele não gostou do conteúdo, né? E então eles começam a discutir, o tom de voz aumenta, tinha funcionários presentes também, né? E ele coloca ela contra a parede, ameaça dar cabeçadas nela, até que ela consegue se desvencilhar, tenta sair, né, para pegar o celular, ameaça ligar para a polícia, ele fecha a porta, machuca o braço dela, inclusive ela foi ao hospital, imobilizou o braço, né? Enfim, e tudo isso teve uma repercussão nacional
e o caso é tratado como caso de violência doméstica, como um caso de relacionamento tóxico, abusivo, enfim, de atitudes disfuncionais. E a gente vai ver agora também o que ele fala sobre isso, porque a gente precisa ver a versão dela e a versão dele, né? Apesar de que, para mim, gente, eu já vou adiantando, tá muito claro, né, que ela é a vítima. Isso não se tem dúvida. Não se tem dúvidas, né? Tem pessoas entrando, inclusive, neste canal, né, no nosso canal, no meu canal, e tá dizendo que eu estou defendendo as mulheres, que existem mulheres violentas, existem mulheres disfuncionais, existem mulheres agressivas. É claro que existe, mas a gente está falando desse caso em que esta mulher é a vítima, tá certo? Há quanto tempo que ela sofre de violência doméstica, não se sabe, mas com certeza essa não é a primeira vez. Vocês vão ver que o primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, eu estava bem amena, tratando disso ainda, olha, vamos ver, né, o decorrer dos fatos, mas eu já disse lá também que com certeza, né, a violência doméstica não começa com murro, não começa com tapa, não começa com um soco. A violência doméstica começa com falar mais alto, invalidações, destruir a autoestima do outro, né, falando coisas que são terríveis para qualquer pessoa ouvir, depreciando, ao invés de elogiar, criticar, né? Zoar. A violência doméstica começa assim. A violência doméstica começa com palavras de baixo calão e depois ela vai tendo uma escalada, né, até chegar numa violência física. Mas antes tem a violência psicológica, a violência emocional, né, a violência moral, pode ter violência patrimonial, tá certo? Então, gente, fica atento, fica atenta. Esse vídeo aqui vai valer a pena você ficar até o final, porque essas considerações, essa análise que a gente vai fazer vai ser do seu total interesse. Então, fica comigo. E veja, o que a gente vai tratar aqui também é por que as mulheres se submetem a isso? Por que uma mulher dessa extremamente poderosa, né, rica, milionária, empresária, além do que, como eu falei, belíssima, se submeteu a isso durante tantos anos? Vamos ver aqui. Voltando um pouquinho, eu quero dizer outra coisa também, tá? Essas pessoas que entram para poder dizer que a Ana Hickman é narcisista, né? Que ela não é vítima coisa nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela foi agredida, tá? Se ela foi agredida, ela é vítima sim de violência. Isso é um fato, tá? Agora, de novo, assiste aos vídeos desse canal, que você vai ver que eu não falo aqui só das agressões, tá certo? Dos homens com as mulheres. Eu até falo mais sobre isso. Por quê? Porque, infelizmente, o número de narcisistas homens é superior ao número de mulheres narcisistas. Isso não sou eu que estou falando, né? É o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, tá certo? O DSM-5-TR fala sobre isso, tá? É um percentual estatístico comprovado. Agora, o meu público também é mais de mulheres, mas isso não quer dizer que eu não fale também, tá? Tudo que eu falo das características para homens narcisistas, eu falo para mulheres. Inclusive tem um vídeo aqui, se você quiser assistir, o card vai estar aqui, onde eu falo do caso do Henri Borel, onde a mãe, né, apresenta características narcisistas e a gente fala muito sobre isso de forma detalhada. Então, antes de você colocar qualquer comentário criticando esse posicionamento de que a Ana Hickman é vítima, assista aos outros vídeos, tá certo? E você vai ver o que a gente realmente fala neste canal, tá bom? Mas todos esses comentários, o que acontece? Porque a gente vem de uma cultura extremamente machista, né, gente? Uma cultura em que as nossas avós e até as nossas mães, dependendo aí de quem tem uma mãe mais idosa, que é o meu caso, elas tinham que aguentar calada. Traições, violência, controle e por aí vai, né? Era absurdo, mas se dizia o seguinte: olha, teu marido te traiu, isso é comum, os homens são assim. Olha, o teu marido te bateu, supera isso aí, sabe? É assim mesmo. Você não pode terminar seu casamento. Aí vem também o cunho religioso, casamento é para sempre, né? E as mulheres têm muito essa crença, algumas mulheres ainda têm essa crença. Isso está mudando? Tá, mas isso ainda existe? Muito. Só que a gente precisa acabar com esse ciclo do abuso, né? E essa
cultura machista, ela precisa se romper, tá certo? A gente precisa desconstruir isso. Gente, não é ok gritar com a mulher, não é ok bater numa mulher, não é ok empurrar uma mulher, não é ok desmerecer uma mulher, não é ok invalidar uma mulher, assim como não é ok fazer nada disso com os homens, tá? Mas nesse caso eu vou falar sim sobre não é ok acontecer o que aconteceu com esta mulher, assim como com todas as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Não é ok, não se pode mais deixar que a mulher fique numa posição de inferioridade, de menos valor, sabe? De ser pequena diante do homem. Chega! Isso de uma vez por todas precisa ser desconstruído. E esse caso veio à tona para que as mulheres possam repensar as suas posturas e que os homens também, porque a vida desse homem, né, do Alexandre Corrêa, ela tá acabada. Pelo menos nesse momento. Você pode dizer, não, mas ele tem milhões. Gente, eu estou falando da moral, eu estou falando do emocional dele, eu estou falando agora da saúde mental. Esse cara deve estar também muito perdido. Mas são as consequências de quem tem atitudes como essa, né? E a gente vai ouvir aqui também a entrevista com ele. O que ele falou? Vamos fazer uma análise de tudo isso, tá bom? Ah, importante também para quem não sabe, saber que ela casou aos 16 anos, ele tinha 26 anos, então assim, a diferença de idade entre eles é de 10 anos, e o motivo pelo qual ela casou foi para se emancipar e poder viajar pelo mundo como modelo. Então imagina aí, né? O motivo que ela casa com um homem mais velho, que obviamente deve fazer várias promessas, vamos ser felizes juntos, vamos construir uma vida maravilhosa, vamos fazer sucesso, estou aqui para te apoiar. Ela entra, né, nesse sonho também, com o sonho dela, claro, aqui também a gente não está vitimizando ninguém, mas os dois seguem nesse sonho, e aí passam-se 25 anos, e acontece isso, onde ele diz que é um fato isolado, será? Vamos ver aqui a entrevista dele. E de repente, né, ela tem uma atitude como essa de uma delegacia de polícia. Será que simplesmente o torcer o braço levaria uma mulher a fazer uma denúncia contra o seu marido por violência doméstica? Eu acho que não é só isso. Eu acho que tem muita coisa por trás. Eu acho que isso é só a ponta do iceberg. O iceberg, né? Ó, tá só a pontinha aqui e essa parte todinha que tá submersa. E tem muita coisa ainda que está aparecendo no dia a dia, muitas informações, depoimentos. E a gente vai ainda se impactar com várias coisas que ninguém nem imaginava. Você tem dúvida disso? Enfim, gente, a história é muito complexa. O que se sabe até agora é muito pouco ainda diante do que vai aparecer. Fala-se também, né, tem uma grande especulação que a briga foi motivada por dívidas, por decisões erradas que ele tomou com as empresas e que o patrimônio estava em risco e ela foi esclarecer isso para o filho. Bom, até agora são especulações, mas o que tem de comprovado? Que de fato as empresas têm uma dívida de, em média, 3 milhões de reais, tá certo? Com o Banco do Brasil. O restante é especulação. Vamos ver, né? Vamos ver o que vem por aí pra gente entender isso melhor. Porque além de casados, o que eles tinham? Uma sociedade, né? Ele era empresário dela, ele agenciava a carreira dela. Então, veja, muitas coisas que amarravam essa relação, tá certo? Muito difícil de que essa relação de uma hora para outra se rompesse, né? Então a gente vai aprofundar isso para entender o porquê que ela não saiu desse casamento antes, por que ela não tomou essa atitude antes. Então vamos para algumas falas do marido da Ana Hickman, Alexandre Corrêa, numa entrevista que ele deu, tá certo? Vamos para algumas falas, veja. Ele diz o seguinte, ele admite que mentiu ao comentar a agressão à esposa, né? No início ele nega tudo, depois ele assume. E em entrevista exclusiva à Splash, ele confirmou as informações que foram relatadas pela Ana Hickman no boletim de ocorrência à polícia. Então, vamos ver aqui, gente, os principais trechos, tá bom? Olha o que ele fala. A última coisa que a gente quer na vida é que uma coisa dessas aconteça. A Ana é a mulher da minha vida. Presta bem atenção, vou repetir. A Ana é a mulher da minha vida. Gente, eu falo muito disso nos vídeos, né? Coisas que o
Pessoas que têm traços narcisistas ou são narcisistas falam: ela é a mulher da minha vida, eu amo essa mulher, ela é tudo pra mim, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Quando eu vi aquela nota, entrei em total desespero e por isso eu neguei. Menti. Ponto. Omiti o fato? Omiti. Eu estava em uma estrada, desesperado, desnorteado, estava perdido. Falei: meu Deus do céu, que coisa, né? Aí ele fala um palavrão. Que aconteceu? Por que eu não discuti? Por que eu não me levantei da mesa? Por que eu não fui para um canto? Por que eu não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede? Sei lá, enfim, mas já foi. Então a gente vê aqui que ele se mostra arrependido, né? Tinha tantas opções e por que ele optou agredir? Por que ele optou colocar na parede? Por que ele optou ameaçar de dar cabeçadas? Gente, isso já é extremamente agressivo. Ah, eu vou te dar cabeçadas. Eu fico imaginando como é que pode ser essa cena, né? Ou correr atrás dela, ver que ela tá passando para pegar o celular e amedrontado, ele quer fechar a porta, machuca o braço dela. Gente, isso tudo uma criança vendo. O que já é uma violência para a criança, né? Não é uma violência só para a mãe, é uma violência para a criança. Presenciar, já falei isso, presenciar a violência, briga dos pais para a criança é uma extrema violência e impacta fortemente a sua saúde mental. Simples assim, infelizmente. Simples é forma de falar, né? É terrível assim. E aí a gente também pode pensar, né? Esse arrependimento que ele tem é referente, porque realmente deve ser um arrependimento, mas não um arrependimento por ter feito o que fez, né? Porque a gente imagina, por todos os estudos que a gente faz, os casos que a gente acompanha, que essa não foi a primeira vez. Ninguém pode dar certeza que já teve violências físicas, né? Agressões físicas, mas outro tipo de violência sim. Até porque, né, se você assistir aos vídeos que os internautas resgataram do casal, você vai ver momentos de muita grosseria dele, onde ele diz: não, é trollagem, né? Assiste aos vídeos e aí depois você me diz o que você acha. Enfim, esse arrependimento, geralmente quando a pessoa tem os traços narcisistas, né, e faz essa violência mesmo, é um arrependimento pela imagem dele, não pelo que ele fez com ela, porque ele acha que está certo fazer isso com ela. Infelizmente, homens machistas, homens violentos, homens abusivos, homens com características ou traços narcisistas, eles acham que é certo punir você porque você está fazendo algo errado. Você está falando para o meu filho coisa que você não devia falar. Esse assunto você não tinha que falar com ele, então eu vou punir você. Só que não. Então vamos continuar aqui na entrevista. A Alexandre afirmou ao Splash que ele e Ana Hickman nunca tiveram brigas parecidas com a que aconteceu no último sábado. Bom, eu não acredito nisso. O empresário ainda negou ter histórico de agressão contra a apresentadora. Bom, também muito pouco provável. E aí ele fala sobre, quando se pergunta, né, qual a motivação da briga, ele diz: quantas pessoas você conhece que estão casadas há 25 anos? Ele pergunta ao entrevistador. Temos um casamento, uma sociedade, uma relação de subordinação. A Ana é minha chefe, eu sou subordinado a ela. Bom, segundo outras pessoas, outras fontes, não era assim que ele se portava, né, como um subordinado, né? Muito pelo contrário, ele sempre teve uma postura muito, né, inclusive se fala que a Ana pintava as unhas na cor que ele dizia, né? Ela relatou isso, segundo outras fontes, em um salão de beleza. Bom, então isso aqui que ele fala é como se ele estivesse realmente querendo passar uma mensagem de que, nossa, sabe, eu sou subordinado. Estamos falando de 3 relações em um mesmo casal, são 25 anos de casamento e por aí vai. Quanto ao relato da Ana Hickman, né, o que ele achou do relato, ele disse que não negaria nada, só tiraria que não deu as cabeçadas. Olha só, trata-se de uma desinteligência entre casais. Fiquei em pânico diante da possibilidade de ser preso. O relato da Ana Hickman é o que vale. Eu não fiz boletim de ocorrência e nem vou fazer. A única coisa que não procede, como eu já falei, né, é a situação da cabeçada. E segundo ele, isso não existe. E aí ele continua:
Desde então eu só choro, de arrependimento, de tudo. Choro de saudades do meu filho, ele estava longe no momento do desentendimento, porque a casa é grande, jogando o iPad, quando viu a briga, veio para perto, as meninas que estavam com a gente o afastaram, mas ele acabou presenciando tudo. Então, veja, o menino presenciando tudo. A briga, a violência, o desespero, os gritos, a mãe correndo, o pai colocando a mãe contra a parede, prometendo bater nela, né? Dar cabeçadas, segundo está sendo divulgado. Isso por si só, eu já disse, mas eu vou repetir, é uma violência tremenda, tá? E afeta diretamente a saúde mental desta criança. É inadmissível que isso aconteça. Brigas entre casais, principalmente de uma forma agressiva como essa. As crianças, elas não têm que vivenciar isso. Elas não têm que participar disso, que presenciar isso, porque para elas são as duas figuras mais importantes da sua vida e que estão em profundo desentendimento, e não só isso, estão num conflito, numa briga, numa cena de horror. Imagina como é que é isso para a cabecinha de um menino de 10 anos. Ninguém merece. Isso é sério. E como eu falei, gente, eu disse lá no início do vídeo, né? Muitas pessoas estão perguntando por que ela continuou na relação, por que ela não deixou o marido, por que ela não acabou com o relacionamento. São muitos os fatores, então vamos lá. Uma das possibilidades, né, ou hipótese, é que de fato a Ana Hickman desenvolveu uma dependência emocional desse marido, né? Isso não é difícil da gente ver através de evidências. Ela tinha 16 anos, ele tinha 26, 10 anos de diferença. Ela foi emancipada, casou com ele para conquistar fama, sucesso e tudo mais que ela conquistou. Imagina como ela olhava para esse homem, né? Ela bem mais nova, ele bem mais velho, porque 16 e 26 é uma diferença tremenda. 50 para 60 não é, mas 16 para 26 é. Então tem toda uma questão aí de admiração, né? Dele ali, cuidando dela, protegendo. Então existe sim aí uma hipótese de que há uma dependência emocional, tá certo? Dela com ele. E você que assiste aos vídeos deste canal sabe que uma mulher que tem uma dependência emocional de um parceiro é muito difícil sair. É um desafio tremendo. Se não tiver apoio profissional, apoio de uma rede, né, de apoio, família, amigos, justiça, polícia, psicólogo, psiquiatra, às vezes medicação, não consegue sair. É uma coisa muito complicada, porque essa mulher, ou o homem, né, no caso se fosse um homem sendo vítima, no caso aqui é uma mulher, ela está emaranhada e tem toda uma questão psicológica envolvida, emocional, que as pessoas que fazem terapia compreendem o que eu estou falando, né? A gente trata disso de uma forma profunda, para poder de fato fazer com que ela olhe para isso, tome consciência e possa ressignificar através da cura da sua criança ferida, através do resgate da sua história, através do autocuidado, enfim, uma série de procedimentos que precisam ser feitos, né? Tem toda uma metodologia para isso, num processo terapêutico. Outro motivo além desse, gente, é a própria estrutura em que ela estava enredada, né? Negócios, empresas, bens, patrimônio, filho, somado à dependência emocional, imagina, né? É complicado. E para quem olha para Ana Hickman e vê uma mulher, só aquela mulher forte, poderosa, vejam, aqui no consultório está cheio de mulheres fortes, poderosas, bem-sucedidas, maravilhosas, mas que têm dependência emocional. Dependência emocional não escolhe raça, cor, credo, situação social. Infelizmente, não. Enfim, o que eu quero dizer? Que qualquer pessoa está sujeita a isso. Agora, por que ela ficou durante 25 anos e nunca denunciou e denunciou agora? Foi só por conta de um braço machucado?
dele colocá-la contra a parede ali, né? Literalmente, dele ameaçar dar cabeçadas? Claro que não. Isso com certeza vem sendo um somatório de ações, de atitudes, de violência emocional, como eu já disse, mental, psicológica, patrimonial, provavelmente, né? Até pelo que está se falando aí da questão das dívidas, etc e tal. Então a gente pensa como é que está a gestão desses negócios, né? Não está bem, porque com tantas dívidas assim não está bem. Enfim, isso ainda é a ponta de um iceberg, né? Veja, um iceberg enorme, onde só a ponta aqui está sendo vista e todo o resto está dentro de um mar, de um mistério que aos poucos será revelado. Se a gente vai saber na íntegra todos os porquês e todos os motivos, não se sabe. Provavelmente ela não vai falar. É uma mulher famosa, é uma mulher que tem, né, toda uma história, fala para outras mulheres. Fica complicado mesmo ela abrir de fato com tanta verdade o coração. Ela vai falar aquilo que for possível falar, digamos assim, né? Ela vai falar aquilo que ela também não se comprometa tanto em falar, porque não é fácil. Faz sentido para você? E para quem, né, quer saber ainda mais sobre essa dependência emocional, por que é tão difícil sair? Gente, porque ele, quando acontece uma violência, né, seja mental, emocional, psicológica ou física, depois ele pede perdão, ele se vitimiza, ele chora, ele diz que ela é a mulher da vida dele, ele diz que nunca mais vai se repetir isso, que ela dê a última chance, que ele vai provar o quanto que ele pode mudar, o que ele muda, o que ele mudou, o que ele tem condição de mudar. Só que é uma mentira, né? Porque pessoas assim não mudam, homens assim não mudam. Se fosse uma mulher assim, não muda. Enfim, um ser humano que tem traços fortes, né, de disfuncionalidade, de agressividade, de abuso, de narcisismo, infelizmente não muda. Essa é a verdade, esse é o fato. E a mulher, né, isso é uma característica natural a todas nós mulheres, principalmente as mulheres que têm muita empatia ou são empatas ou empáticas. Elas querem salvar essa relação. Então elas sempre acreditam que podem ajudá-lo, que podem salvá-lo, que podem fazer dele um novo homem. E aí elas permanecem, insistem e vão dando mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. E assim anos se passam e quando vê, nossa, muito tempo já se passou mesmo, né? Uma década, 2 décadas, 2 décadas e meia. Até porque nós somos a vida inteira treinadas para isso, né? Para sermos o alicerce, a base da família, né? A religião já prega isso. A mulher, ela tem um papel importante em compreender o homem, aceitá-lo e lhe deve obediência. Só que não, né? A revolução da mulher está aí, as coisas estão mudando, as mulheres não aceitam mais esse papel e nem devem aceitar, né? Deve ser uma relação de parceria, uma relação colaborativa, onde caminha junto, sonha junto, trabalha junto, vive junto de uma forma respeitosa, harmônica, e não uma pessoa que a mulher é inferior e o homem é superior. Jamais. E podendo cometer tudo isso, né, que a gente vê aí, não só nesse caso da Ana Hickman, mas de tantas mulheres no Brasil que passam por violência doméstica, números assustadores. Então, qual é a mensagem que a Ana Hickman está dando para nós, para todas nós mulheres? Que chega, né? A gente precisa dar um basta, a gente precisa dar limite. Acabou, não dá mais para suportar abuso, violência de nenhum tipo. Chega, precisamos nos valorizar, precisamos nos amar, precisamos ter autocuidado, né? Precisamos cuidar de nós mesmas e precisamos ter um propósito de vida, de nos realizarmos como pessoas, como mulheres, como mães, como esposas, como profissionais, e podemos fazer isso com dignidade, sem ter ninguém ali numa posição de controle querendo nos rebaixar o tempo todo. Então, se você que está assistindo esse vídeo está passando por algo similar, chegou a hora de você despertar, se inspirar e mudar de fato a sua vida, priorizando as suas próprias necessidades, desejos e se autorrespeitando como uma pessoa merecedora de paz, tranquilidade, amor e felicidade.
E para finalizar, eu peço o seu like se você gostou do vídeo, inscreva-se se ainda não é inscrito. E, gente, chega, violência basta, tá certo? Grata por ficar até aqui, compartilhe esse vídeo para quem você achar que é importante ouvir essa mensagem, divulgue nos seus grupos de WhatsApp, escreva um comentário, fala pra gente o que você achou do vídeo, qual a sua opinião. Isso é muito importante, gera engajamento, o YouTube entende que vídeos como esse são importantes e distribui para o maior número de pessoas. Dá o seu like agora, pode não custar nada para você, mas vale muito pra gente. E agora vamos pro nosso grito de superação para que a gente de fato possa superar tudo isso, tá bom? Uhul!